Por isso, todo aquele que é piedoso orará a ti a tempo de te encontrar. Salmo 32, verso 6. Todos os homens não são piedosos. Infelizmente, os ímpios são a grande maioria da raça humana. E todos os homens que são, até certo ponto, piedosos, não são igualmente piedosos. O homem que teme a Deus e deseja conhecê-lo verdadeiramente tem uma pequena medida de piedade. O homem que começou a confiar no Salvador, a quem Deus apresentou como a grande propiciação pelo pecado, tem uma medida abençoada de piedade. O homem cuja comunhão com Deus é constante, cujas orações fervorosas e lágrimas de penitência são frequentemente observadas pelo grande Pai e que suspira por um conhecimento mais completo e profundo do Senhor, esse homem é piedoso em um sentido ainda mais elevado. E aquele que, pela comunhão contínua com Deus, tornou-se semelhante a Ele, sobre quem a imagem de Cristo foi impressa, pois Ele olhou para Ele por tanto tempo e se regozijou nele tão intensamente, ele é o homem piedoso. O homem que encontra seu Deus em todos os lugares, que o vê em todas as obras de suas mãos, o homem que atribui tudo a Deus, seja alegre ou calamitoso, o homem que busca tudo em Deus, leva todos os termos ao trono de graça e toda petição ao propiciatório, o homem que não poderia viver sem o seu Deus, para quem Deus é a sua grande alegria, a ajuda e a saúde de sua face, o homem que habita em Deus, este é o homem piedoso. Este é o homem que habitará para sempre com Deus, pois ele tem uma semelhança com Deus dada a ele, e no bom tempo do Senhor ele será chamado para aquele lugar abençoado, onde verá a Deus e se regozijará diante dele para sempre e sempre. Julguem a si mesmos, queridos, por estes testes. Sejam vocês piedosos ou não. Deixe a consciência se certificar de trabalhar sobre este assunto. Possivelmente, enquanto estou pregando, você pode ser ajudado a realizar este trabalho muito necessário de autoexame. O próprio texto é um teste pelo qual podemos dizer se estamos entre os piedosos. Por isso, todo aquele que é piedoso te orará no tempo em que fores achado. Qual é a marca universal da piedade? Por isso, todo aquele que é piedoso orará a ti. Quando o homem está começando a ser piedoso, este é o primeiro sinal da mudança que está sendo operada nele. Eis que ele ora. A oração é a marca da piedade em sua infância. Até que ele venha a suplicar e clamar, não podemos ter certeza de que a vida divina está nele. Pode haver desejos, mas se eles nunca se voltam para orações, podemos temer que eles sejam como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que logo passa. Pode haver alguns sinais de pensamento santo sobre o homem, mas se esse pensamento nunca se aprofundar em oração, podemos temer que o pensamento seja como a semente lançada na estrada dura, que os pássaros do ar logo devorarão. Mas quando o homem chega a um acordo real com Deus, quando ele não pode descansar sem derramar seu coração no propiciatório, você começa a esperar que agora ele seja realmente um homem piedoso. A oração é o sopro de vida no crente recém-nascido. A oração é o primeiro grito pelo qual se sabe que o recém-nascido vive verdadeiramente. Se ele não orar, você pode suspeitar que ele tem apenas um nome de que está vivo e que lhe falta a verdadeira vida espiritual. E como a oração é a marca da piedade em sua infância, é igualmente a marca da piedade em todos os estágios do seu crescimento. O homem que tem mais graça orará mais. Tome minha palavra como certa, que quando você e eu tivermos mais graça, podemos julgá-la pelo fato de que há mais oração e louvor em nós do que havia antes. Se você ora menos do que antes, então julgue-se menos devoto, menos em comunhão com Deus. De fato,
menos piedoso. Não conheço melhor termômetro para a sua temperatura espiritual do que este, a medida da intensidade de sua oração. Não estou falando sobre a quantidade, pois há alguns que, por pretensão, fazem longas orações, mas estou falando sobre a realidade disso, a intensidade disso. A oração é melhor medida pelo peso do que pelo comprimento e largura. E na proporção em que você cresce em graça, você crescerá em oração. Creia nisso com certo. Quando o Filho de Deus atinge a medida da plenitude da estatura de um homem em Cristo Jesus, então ele se torna como Elias, um homem poderoso em oração. Um desses homens em uma igreja pode salvá-la da ruína. Eu vou mais longe e digo que um homem assim em uma nação pode trazer bênçãos incalculáveis. É o homem mais piedoso, aquele que tem mais poder com Deus em suas súplicas secretas. E aquele que tem mais poder com Deus em suas súplicas secretas o tem porque ele é abundante em piedade. Todo aquele que é piedoso deve orar ao Senhor. Seja ele apenas o bebê na graça que balbucia suas poucas frases quebradas, ou o homem forte em Cristo que se apega ao anjo da aliança com a poderosa resolução de Jacó: não te deixarei ir, a menos que me abençoes. As orações podem variar conforme o grau de piedade difere, mas todo homem piedoso tem, do início ao fim de sua vida espiritual, esta marca distintiva: eis que ele ora, como foi dito a Ananias, mostrando como Saulo de Tarso havia nascido de novo. Além disso, queridos amigos, a verdadeira oração é uma marca infalível de piedade. Se você não orar, lembre-se daquele velho ditado verdadeiro: uma alma sem oração é uma alma sem Cristo. Você sabe quantas vezes tem acontecido que as mais altas profissões de santidade às vezes foram acompanhadas pela prática dos vícios mais mortais. Por exemplo, onde quer que a doutrina da perfeição humana tenha sido muito defendida, quase sempre gerou alguma licenciosidade horrível, alguma imundície desesperada da carne que é desconhecida de qualquer coisa, menos dessa doutrina. Da mesma maneira, conheci pessoas que se tornaram, como dizem, tão conformadas à mente de Deus, tão perfeitamente de acordo com a vontade divina, que não sentiram necessidade de orar. Este é o diabo de branco, nada mais. E o diabo de branco é mais diabo do que quando está vestido de preto. Se alguma coisa o leva a declinar na devoção ou a se abster completamente da oração, é uma coisa má. Disfarce-a como puder e esta ainda será a realidade. Mas onde quer que haja verdadeira oração na alma, tenha certeza de que a permanência do desejo santo no espírito prova que ainda há vida no espírito. Se o Senhor lhe permite orar, eu lhe suplico, não se desespere. Se você tiver que orar com muitos gemidos, suspirar e chorar, não pense menos em suas orações por esse motivo. Ou se você pensar menos nelas, pode chegar o dia em que você pensará melhor em suas orações quebradas do que em qualquer outra. Eu sei o que é sair do trono da graça sentindo que não orei. Desprezei minha oração e chorei por ela. Mas algum tempo depois, olhando para trás, pensei: gostaria de poder orar como fiz no tempo em que pensava que não orava de forma alguma. Geralmente, somos maus juízes de nossas próprias orações. Mas este julgamento podemos fazer. Se o coração suspira, chora, anseia e suplica a Deus, tais sinais e marcas nunca estiveram em um coração não regenerado. Essas flores são exóticas. A semente da qual cresceram deve ter vindo do céu. Se você fizer uma oração verdadeiramente espiritual, isso será de fato uma marca segura de que o Espírito de Deus está pelejando dentro de você e que você já é um filho de Deus. Mais uma vez, amados amigos, a oração é natural para um homem piedoso. Eu acho que é uma coisa boa estabelecer horários para a oração, mas estou certo de que seria uma coisa terrível
confinar a oração a qualquer hora ou época. Pois para o homem piedoso, a oração é como respirar, como suspirar, como chorar. Talvez você já tenha ouvido falar do pregador que costumava colocar na margem do seu sermão manuscrito: chore aqui. Esse é um tipo muito pobre de choro que pode ser feito por ordem. Então, você não pode fazer a intensidade da oração por ordem. Deve ser uma emanação natural do coração renovado. Jacó nem sempre podia passar uma noite em oração. Possivelmente, nunca passou outra noite inteira em oração em toda a sua vida depois daquela memorável. Mas quando ele passou aquela noite orando perto do rio Jaboque, ele não podia fazer outra coisa, como disse Lutero. A oração bombeada é um pouco melhor do que a água do porão que flui para longe de um navio. O que você quer é a oração que brota de você livremente, como a fonte que saltou da rocha ferida. A oração deve ser o fluxo natural da alma. Você deve orar porque você deve orar, não porque o tempo determinado para orar chegou, mas porque seu coração deve clamar ao seu Senhor. Mas, diz alguém, às vezes não sinto que posso orar. Então, de fato, você precisa mais orar. Esse é o momento em que você deve insistir que há algo tristemente errado com você. Se quando chegar a hora de você se aproximar de Deus, você tiver a oportunidade e o tempo para isso, e não sentir inclinação para o exercício sagrado, acredite que há algo radicalmente errado com você. Há uma doença mortal em seu sistema e você deve chamar imediatamente o médico celestial. Você precisa clamar: Senhor, não posso orar. Há alguma estranha travessura e mistério sobre mim. Há algo que me aflige. Venha ao Senhor e corrija-me, pois não posso continuar em uma condição sem oração. Uma condição sem oração deve ser uma condição miserável e infeliz para um filho de Deus. E ele não deve descansar até descobrir que mais uma vez seu espírito pode verdadeiramente se derramar diante do Deus vivo. Quando você está em um estado de coração correto, orar é tão simples quanto respirar. Lembro-me de estar na capela do grande servo do Senhor, Roland Hill, e parar na casa onde ele morava. Eu disse a um amigo que conhecia o bom homem: onde o senhor Roland Hill costumava orar? Ele respondeu: bem, meu caro senhor, não sei se posso lhe dizer isso. E se você perguntar onde ele não orou ou quando ele não orou, eu deveria ser incapaz de lhe dizer. O querido senhor costumava andar para cima e para baixo por aquela cerca de louros. E se alguém estivesse fora da cerca, ele o ouvia orando enquanto caminhava. Então ele subia a rua e ficava orando o tempo todo. Depois de fazer isso, ele voltava novamente orando o tempo todo. E se ele entrasse em casa e se sentasse em seu escritório, ele não era um homem para leituras de horas e horas. Mas você descobriria que ele estava repetindo algum verso de um hino, ou ele estava orando por Sarah Jones, que estava doente, ou ele implorava por Tom Brown, que estava apostatando. Quando o velho Hill estava em Londres, ele subia e descia a Blackfriars Road, ficava parado e olhava a vitrine de uma loja. E se alguém fosse para o seu lado, descobriria que ele ainda estava orando, pois ele não poderia viver sem oração. É assim que os homens piedosos finalmente se tornam. Torna-se tão natural para eles orar quanto respirar. Você não percebe o dia inteiro quantas vezes respira. Quando você chega em casa à noite, não diz: respirei tantas vezes hoje. Não. É claro que você não percebe sua respiração, a menos que tenha asma. E quando o homem fica asmático em oração, ele começa a notar sua oração. Mas aquele que está em boa saúde espiritual respira livremente, como uma alma vivente diante do Deus vivo. E sua vida se torna um período contínuo de oração. Para um homem assim, a oração é um exercício muito feliz e consolador. Não é nenhuma tarefa, nenhum esforço. Sua oração, quando ele é verdadeiramente piedoso e vive perto de Deus, é um deleite intenso. Quando ele pode se afastar dos negócios por alguns minutos tranquilos de comunhão com Deus,
Quando ele pode fugir do barulho do mundo e ficar um pouco sozinho, essas são as alegrias de sua vida. Estas são as delícias que nos ajudam a esperar com paciência pelos longos dias de nosso exílio, até que o Rei venha e nos leve para casa para habitar com ele para sempre. Essas orações dos piedosos, no entanto, podem ser apresentadas de muitas formas. Algumas orações assumem a boa forma de ação e um ato pode ser uma oração. Amar o próximo e desejar o seu bem é uma espécie de oração prática consolidada. Há alguma verdade naquele dístico frequente citado por Coleridge: o melhor é o que mais ama todas as coisas, grandes e pequenas. Chega a ser uma oração a Deus o ajudar ao próximo, ou o pregar o evangelho, ou o tentar ganhar um andarilho, ou colocar uma criança no colo e falar com ela sobre o Salvador. Tais atos, geralmente, são orações mais aceitáveis. Mas quando você não pode agir assim, é bom derramar seu coração diante do Senhor em palavras. E quando você não pode fazer isso, é doce ficar quieto e olhar para Ele. E assim como os lírios derramam sua fragrância diante daquele que os fez, você, mesmo sem falar, louva a Deus nessa profunda adoração que é muito eloquente para a linguagem. Aquela santa proximidade que, por estar tão próxima, não ousa emitir um som, para não quebrar o feitiço do silêncio divino que a envolve. Orvalho da boca, mas fluxo da alma, muitas vezes é uma boa combinação na oração. É uma oração abençoada deitar-se de bruços diante de Deus em silêncio, ou suspirar e chorar, ou gemer e lamentar, enquanto o Espírito Santo o move. Tudo isso é oração, qualquer que seja a forma que assuma, e é o sinal e marca da vida de um verdadeiro crente.